Abra sua palavra, pode ficar sentado, sentada. Abra sua palavra no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, do verso 6 ao verso 8. Amém? Amém, Sônia? Estava vendo Sônia em São Paulo ontem. Rapaz, esse povo está vindo de longe para cá, viu? Deus abençoe, Sônia. Abra sua palavra, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Do 6 ao 8, vamos fazer aqui uma leitura, mas antes nós vamos orar. Espírito Santo, muitíssimo obrigado pelo dia de hoje. Um dos cultos mais importantes da igreja cristã é o culto da Santa Ceia. Obrigado pelos pastores, líderes de célula, por toda a mobilização de trazer o povo à tua casa. Culto de Santa Ceia, um memorial que jamais poderá ser esquecido. O Senhor repartiu o pão, o Senhor deu o cálice na mão de cada um, e uma nova aliança nasce todas as vezes que tomamos o cálice. Que o Senhor me use dessa palavra, que possamos sair daqui dizendo, valeu a pena vir a essa casa. Amém. Acompanhe a leitura, 2 Timóteo 4,6 diz assim: quanto a mim, Paulo está falando dele mesmo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então veja que o 6 aqui é um discurso já de despedida, final de vida. Não que Paulo estivesse doente, mas o apóstolo Paulo aqui estava preso. Alguns acreditam que Paulo se converte aos 21 anos de idade, em liberdade prega o evangelho até os 52, 53, depois Paulo é preso, e alguns acham que Paulo ficou aproximadamente 10 anos na prisão. Então essa carta, como as outras cartas do Novo Testamento, chamadas cartas paulinas, todas foram produzidas, todas elas ou grande parte dela, enquanto Paulo estava preso. Ele era cidadão romano, então ele tinha alguns direitos. Então a sua prisão, boa parte dela foi domiciliar. Mas o julgamento veio e Paulo ele foi cerrado ao meio, como conta a história da igreja. Então Paulo aqui, ele está se despedindo de Timóteo. Essa carta não só circulou com Timóteo, mas em outras igrejas. E o clima aqui é de partida. Apesar de tão novo, ele aqui está se despedindo. Verso 7 diz: combati o bom combate. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo foi para a glória. Eu sei que um dia eu também vou. Não sabemos o dia e a hora. Eu quero festa no dia em que vocês levaram o meu corpo, porque eu já não vou estar mais aqui mesmo. Eu vou estar lá em cima olhando quem foi, quem não veio. Mas um dia eu vou. Mas uma coisa eu quero, que minha família coloque isso aqui: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse clima de cemitério é esse, gente? Pelo amor de Deus. Diga amém aí, gente. Amém, amém pelo versículo. Não vou agora não, eu acho. Verso 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Olha que lindo. Paulo tinha convicção de que tudo que ele fez nessa vida, ele seria recompensado por Deus quando chegasse no céu. E ele fala de coroa. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem espera a volta de Jesus? Quem crê que Jesus vai voltar? Quem ama Jesus, dê um glória a Deus. Então Paulo está afirmando que também você vai ter uma coroa quando chegar lá. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? 2 Timóteo capítulo 4, do 6 ao 8, nós estamos lendo então, não apenas um versículo, não apenas uma passagem, mas Paulo meio que se despedindo. Mas Paulo não está se despedindo aqui com medo, Paulo não está aqui apavorado, Paulo não está vendo a morte na frente dele, pelo contrário, Paulo está vendo a glória de Deus. É muito importante quando você serve a Deus, você servir a Deus de todo o teu coração. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos encontrar as respostas que precisamos. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, vamos nos aproximar de Deus e Deus vai se aproximar de nós. É interessante que Estevão, o primeiro diácono levantado pela igreja cristã,
em Atos ali, capítulo 6, 7, ele é apedrejado, porque ele se levanta em autoridade, ele prega o evangelho, os judeus não gostaram daquilo, os que não eram cristãos, e se organizaram para apedrejar o Estevão, que era uma prática muito comum dos judeus, castigar as pessoas por apedrejamento, os romanos pela crucificação. Jesus foi crucificado, você sabe disso. Inclusive, no dia que ele foi crucificado, tinha mais dois, a sua direita e a sua esquerda. Mas quando Roma entendia que a pessoa tinha que ser punida, então a prática da crucificação era todo homem. Então só não foi Jesus crucificado. Muitos homens naquela época também foram crucificados. Então a penitência dos romanos era a crucificação. E a penitência dos judeus era o apedrejamento, era uma prática. Então, lembra daquela mulher que foi pega em adultério? E os homens se reuniram. O que é que eles fizeram? Pegaram uma pedra. E Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele baixa ali no chão, começa a escrever, não sabemos o que ele escreveu, mas terminou que os homens soltaram aquelas pedras e eles foram embora. Eu gosto muito daquela passagem, porque tem alguns que afirmam, né, e entendem que um daqueles que estavam com a pedra para atirar na mulher, tinha deitado com ela na noite anterior. Porque os religiosos fazem isso, só sabe julgar, apontar, se preocupa com a vida dos outros, não se preocupa com a sua própria vida, né? Infelizmente nós encontramos isso. Igrejas, na família, entre amigos, no trabalho. O que importa é a gente se preocupar com a nossa vida e deixar a vida do outro que Deus cuida. A vida é muito corrida. A gente está se preocupando, além dos nossos problemas, se preocupar com a vida do outro. Diga amém. Então o apóstolo Paulo aqui, nós temos Estevão, e é isso que eu estou falando. Estevão, quando estava sendo apedrejado, no momento do apedrejamento, o texto de Atos diz que ele olha para os céus e ele vê quem? A glória do Senhor. Ele vê Jesus. Eu acredito muito no que diz a palavra. Os Salmos diz que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o temem. Quem te trouxe para cá foi o Senhor, debaixo da proteção dos anjos dele. E você vai sair daqui, debaixo da proteção do Senhor, com os anjos em tua volta. E quero te dizer mais, não importa o que vai acontecer essa semana, vai ser maravilhoso. E qualquer problema que acontecer, tenha certeza, os anjos do Senhor estão à tua frente. E também quero te dizer que os anjos do Senhor não só estão à tua volta, mas estão à tua frente, tirando todo tipo de empecilho que tiver. Amados, não há desculpa para não conquistar. Os céus estão ao teu favor, Deus está ao teu favor, a glória dele é derramada sobre você, a unção dele é derramada sobre você, os anjos do Senhor te cercam, te acompanham e te guardam. Se você recebe, diga, essa palavra é minha. E ele guarda a tua família, o teu projeto, a tua empresa, os teus sonhos. Tudo que você entender que é importante para você, é importante para Deus. Diga, eu recebo. Deus guarda teu filho, Deus guarda tua filha. Não fica tanto aflito. Hoje eu fui visitar o meu primo e, na verdade, eu fui para uma reunião. Saí do culto e fui para a reunião. O lugar é bom, é uma chácara, maravilhoso. Tem piscina, conversamos, almoçamos, fizemos a reunião. Finalzinho da tarde, eu dei um mergulhozinho lá na piscina e estou aqui renovado. Eu falei, Carlinhos, eu preciso dar um mergulho aqui, senão eu não vou ter força para estar no culto à noite. Mas no caminho, presta atenção, no caminho, eu fui com o Johnny, e no caminho a gente viu um pássaro, não sei qual, pegando um bichinho, uma lagartixa, sei lá o que era, e voando por ninho, e era mais ou menos 12h30. Eu estava com a fome, 12h30, e o bichinho indo embora, levando a sua presa, né? O seu jantar, desculpa, o seu almoço. E eu olhei para Johnny e falei, Johnny, olha como a gente, o ser humano, precisa aprender a confiar em Deus. Deus preocupado com um pássaro desse. E Deus providenciou a sua comida, levando para o ninho. Você imagine o quanto Deus se preocupa conosco. Aí Deus usou meu primo, uma galinha caipira, não sei se você gosta de galinha caipira. A galinha caipira é deliciosa, em comunhão com os irmãos, foi um tempo bom. Olha aqui para mim, Deus cuida da tua casa. Deus cuida dos teus filhos. Deus cuida da tua esposa. Deus cuida do teu marido. Deus cuida até do marido que você tem, que você vai ter. Deus já está cuidando dele. Tudo que você, olha para mim, tudo que você entende que é você que cuida, que é você que guarda, isso te gera um estresse. Não, porque eu preciso trabalhar porque eu sustento a minha casa. Você não sustenta a sua casa, quem sustenta é Deus. O ar que você respira, não te preocupa com ele. Você viu, infelizmente, essa praga chamada Covid veio, levou tanta gente, não é verdade? Familiares, amigos de perto, de longe, mas você ficou. E o ataque dessa praga, dessa desgraça,
foi tirando o ar da pessoa, não é? Pessoas morreram com tanta fortuna, com tanto dinheiro, tinha dinheiro para tudo, não teve dinheiro para comprar um pouco de ar a mais. Mas você ficou. Talvez você pegou essa praga, você quase foi, mas não foi, você está aqui. Isso prova, queridos, que não somos nós, não é você, não é eu que sustento. Eu não sustento essa igreja, eu não sustento minha casa, eu não sustento meus filhos. Tudo é a bondade de Deus, tudo é a misericórdia do Senhor. E deixa eu te falar mais, Deus tem te confiado coisas, para que você entenda que o que está chegando na sua mão, é para que você invista no reino de Deus. Você invista no reino de Deus, invista na sua família, naquilo que vale a pena. Posso ouvir amém? Que a sua colheita será sobrenatural. O apóstolo Paulo chama a vida cristã, no verso 6, ele chama a vida cristã de combate, diga combate. No final dos seus dias ele diz, combati, todos os dias, do primeiro dia até o final. Paulo disse, eu fui fiel, eu fui leal à missão a qual Deus me entregou. Agora, o que eu quero destacar, foi o que eu falei pela manhã. Esse combate que ele está falando, não é com peso. Existem pessoas, eu falei isso pela manhã, eu vou repetir. Existem pessoas que, dependendo de como vê a vida se torna um peso, um enfado, uma canseira. E existem pessoas que falam palavras que eu não gosto desse tipo de afirmação. Eu não acho legal quando as pessoas falam, nossa, minha vida está em desgraça, eu estou carregando essa cruz. E parece que cruz virou um símbolo de maldição, de problema. Parece que a sua sina é o sofrimento e o que lhe resta na vida é sofrimento. A cruz é símbolo de salvação. A cruz é símbolo de restauração, de cura e de poder. Então a cruz que Cristo levou, o que ele sofreu, a maldição foi toda sobre ele, e a liberdade que temos hoje, a vida que temos hoje, a prosperidade que temos hoje, na área financeira, espiritual, pessoal, tudo foi resultado da cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo não deve ser vista como uma praga, como uma sina, como algo que foi colocado sobre mim, que não era para estar sobre mim, era para estar sobre você, era para estar sobre a minha vida. Quem deveria estar crucificado naquela cruz era eu e você. Porque eu e você que pecamos, nós somos pecadores, habitamos em uma família de pecadores, geramos filhos pecadores, os nossos amigos são pecadores, o mundo é um pecado. Quem habitou nesse mundo sem pecado algum foi Cristo Jesus, dê glória a Deus. E Jesus então morreu no nosso lugar. Essa morte chama-se morte substitutiva. Quem deveria estar na cruz era eu e você, mas Ele foi no seu lugar, Ele foi no meu lugar. Eu não sei se todos que estão aqui têm a certeza da sua salvação, mas eu preciso lhe dizer que você precisa ter certeza da sua salvação. E você só pode ter a certeza da sua salvação se você entender sobre essa obra que Deus fez na pessoa de Jesus. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. A dívida que nós tínhamos com o diabo, Ele pagou. Não devemos mais nada, somos livres. A única coisa que Satanás faz é te acusar do teu passado. E como igreja, nós precisamos nos posicionar contra o inferno. Quando o diabo te acusar do que você fez, você lembra ele de duas coisas. O sangue de Jesus te cobriu, você está limpo, perdoado, graças a Deus. Mas você precisa lembrar do futuro dele. Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz que Satanás será destruído com suas obras. Os dias de Satanás estão contados, o seu não está, o meu não está. Nós vamos viver a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Satanás, os dias dele estão contados. Então, enquanto ele te julga e te condena por alguma coisa, bota o dedo na cara dele, se é que ele tem. Será que ele tem dedo? E se ele tiver, se ele tiver cara, bota o dedo na cara dele. E diga assim, não importa o que eu fiz, o que importa é o que Cristo fez por mim. O sangue dele me perdoou, me purificou e me salvou. Quem se levantar contra você, acusando você do seu passado, diga o que Jesus fez na cruz. É a garantia que nós temos. Um aplauso ao Senhor. Apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate. Combati o bom combate. Agora, se você pegar a história de Paulo, não sei se todos aqui conhecem, mas rapidamente, Paulo sofreu vários naufrágios por amor a Cristo. Paulo foi picado de cobra nas suas viagens por amor a Cristo. Paulo foi traído dezenas de vezes por amor a Cristo. O apóstolo Paulo também sofreu açoites, chicotadas,
disciplinas que ele levava pelos romanos, por amor a Cristo. Apóstolo Paulo já foi expulso de cidades, eu não estou falando de restaurantes, de bares, de família, de cidade. Já teve cidades que disseram: se você for embora daqui, você vai fazer um favor a todos nós. Tem coisa pior do que a rejeição? Foi o que Paulo mais sofreu na sua vida. A vida de Paulo, parece que o chamado dele, Deus colocou um para-raio. Onde aquele homem chegava tinha problema. Deus o chamou, e quando Deus o chamou, Deus disse: eu vou chamar ele e vou separar ele para mim. Está escrito em Atos 9. Eu vou chamar Paulo, e Paulo vai aprender a sofrer pelo meu nome. Como também em Atos 20, 24, ele diz: eu não tenho minha vida por preciosa. O que é de preciosidade para mim é a chamada que Deus me deu. Então em Atos ele diz: eu vou a Jerusalém. E ele, reunido com o presbitério da igreja, com a liderança da igreja, ele diz: e o que me espera em Éfeso são cadeias e tribulações. Mas eu preciso ir, porque o Espírito Santo quer que eu esteja lá. Aí nós aprendemos em Romanos capítulo 12, que o próprio Paulo escreveu, quando Romanos 12, ele mesmo escreve dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que a igreja precisa entender, o que eu e você precisamos entender, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Deus e não para nós. Quando tudo acontece na nossa vida, de uma maneira, de uma forma que nos agrada, nós olhamos para o céu: obrigado, Senhor, eu te amo, o Senhor me ama. Mas quando as coisas começam a ficar estranhas ao teu favor, quando você não consegue entender os planos, quando você não consegue entender os propósitos de Deus, o porquê Deus mexe, porquê Deus leva, porquê Deus traz, quando não entendemos, muita gente emburra a cara, sai da igreja, fecha a cara, murmura, reclama e fala mal de Deus, porque não consegue entender os planos e propósitos. Por isso que Romanos 8 diz que a nossa mente precisa ser uma mente de fé. Eu estou falando sobre fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas estão dentro do pacote, do combo. Coisas que jamais nós queríamos passar. Eu nunca perdi um filho biológico. Nunca tive essa experiência, mas eu já aconselhei pessoas que perderam filhos biológicos. Eu vou te ser bem sincero: você pode estudar a Bíblia como for, você pode ter o conhecimento que for, você pode ser aplaudido pelos homens, mas quando você senta com uma mãe que perdeu o filho, você não tem palavras. Porque quando uma mulher perde o marido, tem um nome da dor, e o nome dessa dor chama-se viuvez. Quando o marido perde uma esposa, tem um nome dessa dor, chama-se viúvo. Quando filhos perdem os pais, tem um nome, chama-se órfão. Mas quando uma mãe perde um filho, essa dor não tem nome. Não tem nome, essa dor não tem nome. A experiência daqueles que já perderam filhos, eles afirmam que parte da vida deles foram embora com o filho e nunca mais volta. As pessoas sobrevivem, eles estudam, trabalham. Eu conheço pastores que perderam seus filhos. Estuda, trabalha, prega, se anima, celebra. Mas parece que dentro de si, uma parte foi embora. Uma parte que nunca mais volta, nada preenche. A não ser Cristo, que todos os dias coloca a sua mão para aliviar a dor da perda de quem amava. É uma dor que não tem nome. Um pai, uma mãe que perde um filho, não tem nome essa dor. Tem nome para tudo, mas para essa dor não tem nome. Eu já aconselhei pessoas. Mas escute, é uma mente de fé. O Romano está dizendo que todas as coisas, então todas, está incluso isso. Notícia do desemprego. Uma notícia que o médico dá de uma doença grave. E o que está escrito é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ser crente nos nossos dias, dependendo de onde você congrega e quem é o teu líder, está muito fácil ser crente. Se financeiramente deu certo, se você convive com quem você ama, se você mora num duplex, se o seu carro é zero,
se é financiado, não importa, está tudo resolvido. Mas quando as coisas começam a ter uma ideia contrária daquilo que você pensava na vida, Deus já não é bom, ou não é tão bom. E começamos a questionar, e começamos a achar que Deus não nos ama, e começamos a achar que somos amaldiçoados, e começamos a pensar tanta coisa. Você que está aqui me ouvindo, talvez você não entregou a tua vida a Jesus, porque parece que existem pessoas que querem entender Deus para poder servir. Deixa eu te falar uma coisa, o homem que decidir entender Deus, ele vai enlouquecer. A mente de Deus é uma mente infinita, contra uma mente finita. Eu estou pregando para você, e eu já entrei em muitas situações na vida, que eu entrei por fé, simplesmente por fé, sem saber nem como isso iria terminar, mas o fato de estar nas mãos de Deus, tudo no final termina bem. A sua vida, eu não sei como está, o nível de turbulência, a falta da fé, o que é que está gerando em você, mas olha os meus olhos aqui, por favor. Eu quero te dar uma palavra de fé. No final tudo vai terminar bem. Talvez eu não tenha aqui anestesia, talvez eu não tenha a medicação correta agora para aplicar em você, para tirar essa dor que te angustia, a tua alma tanto aperta. Mas escute, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Tem uma canção que diz isso: o teu trabalho, todo o teu trabalho é descansar em Deus. Só isso. E todo o trabalho de Deus é fazer tudo na sua direção. Apóstolo Paulo diz então, eu combati, mas ele fala assim, o bom combate. Então Paulo, ele entendeu que tudo que ele recebeu da parte de Deus contribuiu para o seu crescimento. Receba essa palavra que eu vou te dar. Não despreze nenhum momento da sua vida, nem que sejam os mais difíceis. E deixa eu te dar mais uma palavra. Nos dias mais difíceis e mais doídos da sua vida, você não tem a obrigação de dar satisfação da sua dor para ninguém. Mas é necessário que você guarde a fé. Se você sumir um tempo do Instagram, das mídias sociais, se você sumir do mundo em que você convive, por causa da dor ou do conflito que você convive, não te preocupa com o que vão achar e o que vão dizer, porque as rodas sentam e todo mundo fala, todo mundo o que quiser de você. O que importa é o que Deus está preparando para você. Mas uma palavra eu digo para você, não desista. Eu já passei por dias escuros. Eu costumo dizer brincando que tem dias que parece que é só noite. Mas eu quero te dizer o que diz a palavra. O choro pode durar uma noite, mas é certo que a alegria vem. Quem confia no Senhor não vai provar de decepção. Enquanto você querer Deus, Deus vai querer você. Enquanto você não ouviu, enquanto você querer Deus, Deus vai querer você. Diga, eu recebo essa palavra. Ele instruiu Timóteo. Olha que lindo. Um homem que passou por naufrágios, um homem que passou por guerras, um homem que passou por açoites, um homem que passou por rejeição. Ele, no final da vida, ele está dizendo, a minha vida foi boa. Paulo está dizendo, eu combati um bom combate. Aí talvez que você esteja ouvindo isso, você pode falar, não apóstolo, o senhor está dizendo isso porque é um homem que está na Bíblia, muito mais santo do que eu. Deixa eu falar uma coisa, eu, você e Paulo somos iguais. O que faz a diferença da minha vida, da sua e de Paulo, são as decisões. Paulo decidiu acreditar profundamente em Deus em todo o tempo da sua vida. E nos dias que Paulo não conseguiu entender, mesmo assim ele permaneceu. O que vai fazer com que as portas se abram na sua direção, você cresça, é a sua permanência no Senhor. Você recebe essa palavra? É a constância. Amado, se tem um pecado que destrói o ser humano, uma família, uma igreja, uma nação, é a inconstância. Pessoas que começam de uma forma, um mês, 2, 3 meses à frente, já muda a opinião. O que é isso? É como o Tiago disse, são como as ondas do mar. Cresce de forma linda, de repente vira só espuma na beira da praia. Enquanto Deus está dizendo, o segredo que eu tenho para a sua vida é permanecer, permaneça.
Enquanto você permanecer crendo, enquanto você permanecer orando, enquanto você permanecer profetizando, você está construindo o seu testemunho, você está construindo a sua história. Amados, Deus ama quem é perseverante, Deus ama quem é constante, Deus ama quem crê nele, Deus ama quem aplica a fé nele. Amém. E eu não estou pregando aqui uma fé romântica, uma fé do mundo de Poliana, o mundo rosinha, de porcelana, que tudo vai dar certo. Eu não prego assim, porque a Bíblia não prega assim, porque a vida não é assim. Eu estou pregando a verdade, eu não posso pregar mentira. Alguém sabe me dizer como vai ser a segunda-feira? Alguém sabe me dizer como vai ser a terça-feira? Nós temos uma discípula aqui da casa chamada Karine. Engravidou, casou na bênção, um rapaz abençoador. Engravidaram e o menininho nasceu, a coisa mais linda do mundo. Mas o menininho nasceu com o pulmão tomado por uma mancha. E o menininho não conseguia respirar, 30 dias atrás. E ela estava num culto como esse. E no meio da semana veio o parto. E quem, queridos, qual a mãe, o pai que vai para a maternidade tendo a certeza que o menino vai nascer com problemas? Ninguém faz isso. Nós postamos para os amigos e para as famílias, dizendo que a criança vai nascer, bendito do Senhor. E a criança nasceu com um pulmão completamente tomado por uma mancha. E os médicos perceberam que a criança não tinha comportamento normal, dificuldade de respirar, teve que ir para a UTI. Primeiro filho, um casal novinho, inexperiente. Eles entraram em pânico. Pastora Bianca, que está aqui à minha direita, correu para lá, além de pastora psicóloga, deu toda uma assistência espiritual, emocional. Bianca me ligou, disse: eu corro para lá, larguei tudo. Entrei na maternidade. E quando eu entrei na maternidade, quando ela me viu deitada na cama, fez: o meu filho, apóstolo, o meu filho. E eu olhei assim, ela na cama e o marido chorando, aquela sensação de impotência. Eu disse: Bianca veio aqui? Veio, apóstolo. Ela orou. Então eu vou selar tudo que Bianca fez. Mas deixa eu te falar uma coisa: pare de chorar. Eu estou aqui como profeta. Ele pode ficar na UTI esses dias. Isso era meio-dia. Os novos exames vai ser 2:30 da tarde. Essa mancha vai sumir. Você vai voltar para casa com seu filho. Porque Deus te deu. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O senhor tem certeza? Tenho. Você vai voltar para casa e a gente vai apresentar essa criança. O exame saiu. E a mancha com o exame sumiu também. A criança está em casa. Ontem teve um casamento aqui. Já veio com a criancinha. Daqui a 30 dias vai ser apresentado aqui no altar. Sabe por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo olhou para o Evangelho. Olha aqui para mim. Apóstolo Paulo olhou para o Evangelho e entendeu perfeitamente que era Jesus e a sua vontade. E Paulo entendeu que na caminhada ia ter os empecilhos. Paulo entendeu que na vida existem curvas, ladeiras e subidas. Tem dias e noites. Paulo entendeu tudo isso. Mas Paulo entendeu que acima de tudo isso existe um Deus maior. Existe um Deus que o amava. E Paulo então entendeu que a vida fazia sentido. Apesar dos sofrimentos, valeria a pena mais sofrer com Cristo do que fora de Cristo. Queridos, Paulo começou a entender que o Evangelho não é uma pregação. Olha aqui para mim, o Evangelho não era uma pregação apenas, não era ir para a célula. O Evangelho não era só vir para o culto. O Evangelho não é só ir para a vigília. Paulo entendeu, porque ele entendeu que o bom combate, porque bom, porque Paulo entendeu que não era só para a vigília, não era uma questão de regras, de leis, do que eu tenho que fazer e do que eu não tenho que fazer. Ele entendeu que era muito mais do que isso. Paulo entendeu que o Evangelho se tratava de Jesus. Sabe por que a tua inconstância? Sabe por que qualquer coisinha que acontece contrário, você desaba? E parece que o mundo acabou. Parece que o teu comportamento mostra que Cristo foi arrancado de você. Enquanto Deus está pensando melhor na sua vida, enquanto Deus está protegendo melhor na sua vida, enquanto Deus está querendo melhor para a sua vida. E você fica abalado. Sabe o que nos falta? Ver o que Paulo viu.
tocar no que Paulo tocou e ouvir o que Paulo ouviu. Parece que a nossa vida virou esse robozinho. Tenho que ir para o culto, tenho que dar o dízimo, tenho que dar a oferta, eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a célula, tudo isso deve ser feito. Mas isso não deve ser de forma mecânica, mais do que dinheiro para Paulo, mais do que os cultos para Paulo, mais do que não importa o que ele era um apóstolo, e ele se apresentou como o menor entre todos, quando ele era o maior. Paulo não estava preocupado com título, Paulo não estava preocupado com nada, Paulo estava preocupado em fazer a vontade daquele que o chamou. Por isso que ele vê o evangelho assim. Talvez o nosso evangelho se resuma às minhas vontades, as coisas que eu consigo controlar, o que eu não consigo, eu desabo. Jesus disse, você vai construir uma casa. Casa é vida, é valores, é princípio. Você vai construir a vida, construa no que é sólido, construa no que é permanente, construa sobre tempestades, vendavais, furacões, construa algo em cima de uma situação que qualquer coisa contrária que vier não vai desconstruir. Valores, princípios enraizados do coração. O que Paulo viu? Paulo se entregou de todo o coração. Você sabe o que significa coração na Bíblia? Coração significa vontade. Quando Deus olhou para Davi, e a aparência de Davi não tinha nada a ver com o rei. Inclusive Samuel, o profeta bambambam da época, não conseguiu discernir qual era o rei dentro da casa de Jessé. E quando ele se abestalhou por um dos seus irmãos, de boa aparência, malhado, bonito, com arco e flecha, escudo, Deus disse, não te ilude com aparência. Eu sou um Deus que olha o coração. Ele pode ser bom, mas para o que eu quero, o coração dele não serve. A gente se ilude mais com aparência. E Deus disse, eu vou no coração. E viu em Davi, aquele rejeitado por todos, que ninguém queria. Pode ser o seu caso aqui. As pessoas não acreditam em você. As pessoas sempre têm uma palavra negativa quando te vê. As pessoas talvez quando pegam o teu stories, olha para você e fez, uma pessoa dessa não merece estar aqui, uma pessoa dessa não merece isso, quem deveria estar aqui seria eu sou muito melhor do que ela. Invejosos, que não vê o coração. Se você está crescendo, tenha certeza, Deus está lhe honrando. Porque Deus está vendo o seu coração. Deus vê o coração. Deus vê o coração de Paulo. Quando você entra numa relação, seja com Deus, com pessoas, com o Evangelho, quando você entra de todo o coração, olha aqui para mim, querido, você não tem plano B. Quando você entra de coração numa relação, olha aqui para mim, relação de coração é paixão e amor. Quem decide amar, decide correr riscos. Quem decide amar, decide arcar com certos prejuízos que ele nem esperava. Quem decide amar, decide viver o verdadeiro Cristo. Eu sou casado há 24 anos. A minha esposa já errou muito comigo. E eu já errei muito com a minha esposa. Mas não foram os motivos que nos levaram ao divórcio. E em nome de Jesus eu vou sair dessa terra com uma única mulher na minha vida. Porque eu decidi amá-la e ela decidiu me amar. Decidimos correr riscos. Amar alguém é decidir correr riscos. Porque quando você ama alguém, alguém não pode te amar. Quando você decide amar, alguém pode deixar de amar você. Quando você ama alguém, alguém pode te amar e querer amar o outro. É risco. Amar é um risco. Amar é quando eu mostro o que eu tenho de mais frágil na minha vida. É o meu amor.
Se essa palavra entrar no teu coração, vai existir uma segunda conversão na sua vida. Paulo está preocupado em fazer a vontade de Deus. Paulo não era um manipulador de pessoas. Paulo não era um cara que pregava para tirar dinheiro. Todo o dinheiro que vinha para Paulo era para obra missionária. Eu não prego muito bem, queridos. Eu não prego. Tem muita gente que prega muito melhor do que eu. Mas o tempo está passando. E eu tenho entendido que mais importante do que pregar bem é viver o que fala. Eu fiz muita coisa já pelo Evangelho. Eu já dei carros, eu já dei dinheiro, já dei ofertas, ir para casa e não ter o que comer. Enquanto isso, muitos ficam discutindo se é dízimo, se é oferta, o que é primícia. Gratidão, pouquíssimos eu conheço. Pessoas que prosperam, não são que Deus nos deu, não lembra de entregar uma oferta generosa. No tempo do Covid, todas as igrejas esvaziaram. No tempo do Covid, éramos proibidos de pregar no seu online. A Receita Financeira fundou em muitas igrejas que fecharam e não abriram mais. No tempo do Covid, eu vi o meu pastor pregar. O que me acolhe, que me alimenta, que estendeu a mão. É loucura o que eu vou lhe dizer, não estou nem aí para o que você pensa. Eu estou pregando como Paulo, de coração, de todo o meu coração. Naquele tempo do Covid, assistindo online, ele em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acabou a pregação, eu liguei para ele. Eu vou lhe fazer uma oferta de 10 mil reais. Minha esposa do lado, está selado, eu abençoo você. Eu não tenho 10 mil aqui agora, mas eu posso lhe dar R$1.000 por mês, por essa palavra, e eu vou querer essa bênção. Pode fazer. Acabou a conversa por telefone, eu e minha mulher fomos para o quarto, a gente chorou e disse: essa oferta vai ser pela igreja, essa oferta vai ser pelas pessoas que morreram, essa oferta vai ser por aqueles que estão doentes, essa oferta vai ser para que Deus traga tudo de volta. Espírito Santo, eu não pedi nada para mim. E eu disse: Espírito Santo, eu dei uma palavra ao sacerdote, me honre todos os meses. No tempo do Covid, amados, eu tinha 10 meses para levantar 10 mil reais. O Espírito Santo me deu em 6 meses. Você sabe por quê? Porque quando Deus vê um homem, seja eu ou você, mulher, não importa, colocando o coração dentro de um processo, Ele começa a ver que você tem visão. E todos que têm visão, Ele dá provisão. Se você não tem nada, escute isso, se você não tem nada financeiramente, é porque te falta uma visão. Te falta uma mente de empreendedorismo. Te falta um coração que você vai dizer para Deus: no dia que eu tiver, eu terei para mim, terei para a minha família, terei para o reino de Deus. Quando esse templo foi construído, eu tinha uma caminhoneta zero do ano 2011. Quando eu vi que aqui estava faltando dinheiro, aquela coisa toda, eu chamei minha esposa: vamos ao carro. Nunca a Raquel se levantou, nunca, para dizer: não, João, o carro também é demais. Nunca. Porque além de ter entrado como Paulo no coração, encontrei uma mulher que tinha um coração no reino. E saímos de uma caminhonete e ficamos a pé, para ver isso aqui construído. E quando eu me levanto para falar sobre finanças, eu tenho autoridade daqueles que me conhecem e sabem a minha vida. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Aí ele vem para Timóteo e diz: Timóteo, eu instruo você a combater o bom combate por fé. A questão é, como você vê suas lutas e como você vê sua vida? Paulo chama de sua missão um bom combate. E ele dá o nome desse combate. E eu fiquei curioso, eu fui atrás dessa palavra combate. E a língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, Antigo Testamento é o hebraico, o Novo Testamento é o grego. E quando eu encontro a palavra kalou, e quando eu encontro a palavra do grego kalou, eu fui ver o significado do que é o combate. Ou seja, o que Paulo queria dizer sobre
o bom combate. Ele está dizendo que o bom combate, o significado da palavra é bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, admirável e magnífico. Você sabia que eu prego desse jeito desde os 22 anos de idade? Você sabia que eu prego assim 31 anos? Bianca, que está à minha frente aqui hoje, mãe, tem filho, casada, ela me via pregando pequenininha. Eu prego desse jeito, sabe por quê? Eu entendi o que Paulo entendeu e você vai entender o que Paulo entendeu. Paulo não está entendendo, eu sou apóstolo, título, tem uma igreja. Ele estava entendendo o que é o bom combate. E o bom combate é bonito, é gracioso, é excelente, é eminente, é escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, admirável, magnífico. Paulo estava dizendo que o bom combate é Cristo. Ele se converteu por Cristo e para Cristo. Você se converteu por Cristo e para Cristo. Sabe onde é que eu estava hoje de manhã? No estacionamento. Porque dependendo do ungidão, ele não fica mais em certos níveis com certas pessoas. E as pessoas engolem esse conto, essa mentira. Na verdade é uma humildade disfarçada de soberba. Eu estava hoje no estacionamento da igreja pela manhã, querendo saber o funcionamento, abraçando esses meninos, beijando esses meninos. Amado, deixa eu te dar uma notícia, esse terreno aqui, ele estava com mato quase da altura desse prédio, você que não é daqui. Isso aqui estava virando desova de moto roubada da Zona Norte para cá. Aqui estava tendo assalto, fumador de maconha, que virou motel. Tudo escondido aí, escuro. E eu pedi o dono do terreno, me dê esse terreno, eu limpo, eu cuido. Nós cuidamos desse terreno, limpamos, está um estacionamento lindo. Só que eu estou aqui dentro, como você. O dono do terreno chegou quinta-feira, fez, João, todo o bairro, principalmente essa vizinhança, rapaz, o pessoal está apaixonado pela igreja. Rapaz, os caras estão comentando comigo, rapaz, que mente brilhante essa tua. Eu disse, e é? O pessoal está encantado com você, você é um cara extremamente organizado. O povo está feliz com essa igreja. Vocês fizeram uma ação social, principalmente para esse quarteirão, estava virando canto de assalto, de esconder bandido aí dentro. Virou um estacionamento lindo. Rapaz, a igreja está encantada, o povo, o bairro está encantado com você. Está encantado com a igreja. Os homens, esses voluntários que estão aqui, amados, trabalhando até 1h30 da manhã, limpando o mato. A turma prepara uma panelada de cuscuz, que é o ouro da nossa terra, junto com refrigerante, café e suco. Esses homens trabalharam incansavelmente esses dias. Mas eu não posso estar lá porque eu sou ungido. Ou alguns que vão deixar os carros, parece que pisa nas pessoas. Arrogância. Para se converter ao Evangelho de Jesus. Para saber quem é Deus. Para saber a vontade dEle para a sua vida. Coração de pastor, queridos, passa pelo estacionamento, que vai pelo Kids, que atende o branco, que atende o preto, o pobre, o rico, o gordo, o magro, é ovelha. Pastor tem cheiro de gente. Pastor gosta de gente. E gente gosta de pastor. O pastor ama não só o preto e o branco, o rico, mas o pastor também ama as ovelhas difíceis e as ovelhas fáceis. Tem ovelha que é difícil, irmão. Tem ovelha que é difícil. Quando ele vem, você respira. Ô Senhor, me enche da tua graça que Paulo teve. Porque a vontade que dá é de beijar o discípulo. E tem discípulo que é difícil e descarado. Tem discípulo que diz, eu sou difícil, eu sou apóstolo. Eu falei, é difícil. Isso é difícil. E eu queria ouvir a pessoa dizer, eu vou mudar. A pessoa diz, me suporte. Ou seja, não tem interesse em mudar. Tem interesse que eu mude, que eu ame mais. Mas eu amo o seu abençoado. A gente vai para o céu junto. Aí a ovelha diz, eu estou falando dos difíceis. A ovelha, me dá um abraço, apóstolo. Eu dou, fez, oh meu, como o senhor é bom. Apóstolo, sabia que se eu não tivesse o senhor, já tinha morrido? Eu fiz, vontade de sair da sua vida. Pessoas difíceis. Existem pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. Existem pessoas complicadas.
Existem ovelhas, eu não sou psiquiatra, mas eu tenho certeza que se for para consulta, 8 comprimidinhos por dia. Para dormir, para acordar, para comer, para conversar. Mas tem uns doidinhos que só Deus. Só Deus, só Deus. Só Deus. Tem ovelha que não é brincadeira. Tem um discípulo aqui chamado Gabriel, não sei se ele está aqui. O Gabriel, está aqui, Gabriel? Se ele está aqui, ele vai dizer, eu estou aqui. Cadê Gabriel? Levante a mão. Ele está ali, que ele está com medo. Esse menino me deu um trabalho esses dias. Me acordam cedo. Apóstolo, Gabriel sumiu. Eu falei, qual? Porque eu tenho um filho chamado Gabriel. Gabriel faz Uber. Sumiu como? Apóstolo, o último contato, olha coisa de filme. O último contato foi 1 da manhã. Eu fiz, são 9 horas. Vocês vêm falar comigo, é a polícia. Chame a polícia. Temos que achar esse menino. Rapaz, o meu dia parou. Porque eu fiquei em línguas o tempo todo. Espírito Santo, está lá, baixa, Gabriel, Espírito Santo. Não deixe fazer nada com esse menino. Pai amado, busca o radar desse carro. Espírito Santo. Daqui a pouco chega a notícia. Gabriel foi encontrado. Olha a palavra encontrado, morto. Né? Gabriel foi encontrado para mim morto. Que é essa linguagem da polícia. Eu fui, encontrado como? Dormindo dentro do carro. Rapaz, pense no ovelha que eu não queria ver. Porque se não mataram ele, eu ia matar. Pronto, ele ia desaparecer de 9 da manhã até nunca mais. Rapaz, eu respirei, sentei. Fiz, meu pai, o que é de mim? Aí encontrei Gabriel no carro. Baixou o vidro. Oi, apóstolo. Fiz, Gabriel, meu filho, onde é que você estava? Apóstolo, me deu um sono, sabe? E estava frio. Aí eu desliguei o carro, botei debaixo de uma árvore. Rapaz, dormi. Tu dormiu de 1 da manhã dentro do carro. E acordei de 11, estava cansado. Fiz, você não morreu nem com falta de ar. Não, 2 brechinhas assim. Mas eu estou bem, apóstolo. Muito obrigado pelas orações. Não é fácil ser pastor, queridos. Orem por mim. E Gabriel é uma bênção, um menino maravilhoso. Mas Gabriel, os anjos do Senhor acampam em volta dele. Todos os anjos. Fica um para cuidar da gente e o resto dele. Eu disse, aonde você dormiu? Em Ponta Negra. Olha o ambiente. Ah, meu Deus. E ele está feliz, está tranquilo. Você vai dormir de novo, Gabriel? Não, ele está assim para mim, ó. Vou. Entendeu? Existem pessoas difíceis. Paulo diz que viver com lutas. Paulo chama a sua missão para si. Paulo não expressa nada de negativo. Diga nada de negativo. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim. Olha para a pessoa do seu lado e diga, vamos fazer uma aliança. Não, é para o lado, nem para frente. A gente está olhando para mim. Olha para o lado. Olha para o lado e diga assim, vamos fazer uma aliança. Por 70 anos, você não vai reclamar de nada na vida. Tudo que acontecer. Não, vamos lá. Diga, tudo que acontecer, não importa. Vamos dar graças a Deus. E vamos treinar agora. Olha para a pessoa e comece a sorrir. Mostra os dentes. Sorria por inteiro. As lutas virão. E isso é inevitável. Não podemos pregar o evangelho barato e dizer que as lutas não existem. Existe. Atos capítulo 14, 22. O apóstolo Paulo, depois de implantar as igrejas, ele vinha fortalecendo a alma e o espírito daqueles discípulos, dos irmãos. As lutas existem. Nas células nós precisamos ministrar palavras de vida. Nos cultos precisamos ministrar palavras de vida, dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem uma canção que eu amo, eu esqueci de manhã, mas eu lembrei agora. Esqueci de novo. Lembrei agora. Quando diz assim, porque Ele vive. Não, você não crê em nada não com essa voz, vamos lá. Peraí. Não, calma, você vai arrebentar, a gente vai trazer o céu para cá. Eu não sou cantor, mas Deus não está preocupado com cordas vocais.
Deus está preocupado com entonação. Amados, eu sou cercado por cantores na minha casa. Meu filho canta, Raquel canta, minhas 2 filhas cantam. Eu só cantei Raquel e deu certo, mas não cantei mais. Todo mundo canta. E às vezes eu estou em casa cantando, de ré, menor, sofá. Não é assim, deixe eu cantar. Eu canto errado, não sei as letras, mas tudo sobe perfeito no céu. Já viu aquele negão cantando no vídeo? Se Deus vier, Ele é Deus. Se não vier, Ele não é Deus. Mas Ele continua sendo Deus. Já viu ele cantando? Deus aceita. Então, eu canto e Deus aceita. Qual é a música que eu ia cantar? Eu não sei nem a música, mas eu ia cantar. Só sei cantar parabéns. Ele é cantor. Ele é cantor. Ele louvou. Porque Ele vive. Agora essa parte. Porque Ele... Eu posso crer? Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Eu vou não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um aplauso a Jesus. Queridos, eu quero terminar dizendo Romanos capítulo 5. Por favor, coloca no telão Romanos capítulo 5. Do 3 ao 4, olha aqui para mim, estou terminando a palavra. Ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Diga, eu recebo. A perseverança, olha que lindo, experiência, e a experiência é esperança. Deus vai te dar experiências, para que você seja um homem ou mulher cheio de esperança. Escute essa palavra que eu vou te dar. Essa semana, isso aqui é uma profecia. Essa profecia. Essa semana alguém vai chegar a você e vai dizer assim, eu não quero mais viver. Você vai dizer assim, por quê? A pessoa vai contar a história, olha para mim. Você vai pegar as suas dores, aí você vai entender por que você passou por dores. Quem já passou por dores aqui? Quem já passou por problemas aqui? Não, eu quero que você levante assim, se achando. Sabe? Mas não, levante se achando. Olha aqui para mim, levante a mão e eu vou ler. Olha aqui para mim. E não somente isso, mas também a tribulação e glória. Olha, mas nos gloriamos das próprias tribulações. Dê glória a Deus pelo que você passou. Dê glória a Deus pelo que você está passando. Porque te produziu perseverança, te produziu experiência e te tornou uma pessoa cheia de esperança. Quem tentou contra você se deu mal. O Senhor mudou a sua história. Eu vim aqui para dizer, o Senhor vai te tornar experiente, perseverante e cheio de esperança. O Senhor mudou a tua sorte. Você sai daqui hoje recebendo essa premiação. O Senhor te torna experiente, o Senhor te torna perseverante e o Senhor te torna cheio de esperança.